E aí você começa a perceber a necessidade que esses jovens têm de serem escutados. Eu aprendi a ouvir jovens. Eu aprendi a ouvir o outro. E aprendi algo também que foi muito interessante, que na escola, os momentos que eles mais gostavam eram os momentos que eles não estavam dentro de sala. Qual o momento? Hora do recreio, educação física. Por quê? Será que porque nesse momento acontece uma interação que não é vertical, mas sim horizontal? Será que é nesse momento que eles conseguem ter autonomia? Será que é esse momento que eles conseguem, né, se reconhecer? Eles podem se divertir, eles podem sorrir. Eu descobri, ouvindo muitos alunos, que rir em sala de aula perturbava. E aí, silêncio, não fala, está atrapalhando minha aula. Olha a conversa paralela, como se a conversa paralela não pudesse ter, né, uma reflexão muito mais profunda sobre o tema que eu estava levando, até do que a que eu estivesse trazendo. E aí algumas coisas eu fui trazendo para a sala de aula. Né? A época, a guerrinha de papel era né, a melhor coisa do mundo. Eu me lembro de eu levar uma mochila cheia de bolinha de papel para fazer guerra com os alunos e tomar uma chamada no meu coordenador absurda. Me lembro de uma outra prática, numa aula de filosofia, que eu estava trabalhando a alegoria da caverna de Platão, e eu pensei, como é que eu vou trazer para esses meninos essa abstração para poder entender o que Platão está querendo dizer com sair da caverna? Comecei a tirar os garotos de sala, pedi para eles botarem venda nos olhos, pedi para que eles ficassem em silêncio, não tocassem em nada, e fui dar uma volta na escola. Isso gerou papo para 3 aulas, 3 semanas de discussão, 3 semanas de reflexão. Então, foi muito interessante porque, em muito pouco tempo depois de formado, eu trabalhava em 4 instituições, na rede pública, assumi coordenação de pré-vestibular, trabalhava 16 horas e o conhecimento que eu tinha me bastava. Ou seja, o que era ser bom professor? Era ser empático, era dar voz para o aluno, falar, e aí jogava no quadro e dava o tempo que eles estavam copiando para que eles ouvissem música e conversassem. Havia uma negociação. Mas eu não tinha a menor ideia de como aferir essa aprendizagem. O que estava acontecendo? E algo me chamava muito a atenção naquele período. As graves críticas que eram apresentadas às questões relacionadas à pedagogia e, principalmente, a planejamento. Planejar para quê? O que importa é conteúdo. Até que vem a Covid. E aí, quando acontece, né, no famigerado março de 2020, a chegada dessa epidemia que vai causar, né, um grande estrondo em todo o planeta, nós fomos pegos de surpresa. Os professores não estavam preparados, eu não estava preparado. E aí me lembro que me despedi dizendo que voltaria, não voltei, recebo mensagem da escola, ó, 2 semanas de recesso, prepara a revisão, usem a plataforma implementada na escola há 3 anos, a plataforma digital. A gente não usava, eu não sabia como usar. E aí é uma corrida contra o tempo. Como usar a plataforma? Para que serve a plataforma? Qual é a finalidade desse trem? Eu não sabia. Não fazia ideia para que servia a plataforma da escola. A mínima. 2 semanas depois, olha, vocês vão começar a trazer novos conteúdos, mas tem que criar vídeos curtos de 5 minutos, que seja sucinto e que você traga aí, né, assuntos importantes que motive o aluno. Nunca havia gravado um vídeo na vida. Ah, e submete no YouTube. Desespero total. Desespero total. E aí, nesse momento, o que os professores fizeram? Criaram grupos, começamos a interagir, a trocar informação. Me recordo que eu varava a noite, acordava às 5, 6 da manhã, ia dormir 3 horas por noite, tentando entender aquele fenômeno que estava acontecendo, mas ainda não havia chegado o momento de eu sentar à frente, né, do computador e iniciar as aulas à distância, até que esse dia chegou. E no momento que esse dia chegou, a quantidade de desafios foi absurda.
Primeira questão era, a internet que eu tinha não era uma internet de banda larga, não era de fibra ótica. Detalhe, eu tenho fibra ótica e hoje, faltando 45 minutos para começar o evento, minha internet parou. Estava brincando com o Ricardo, eu quase infartei aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio é fibra ótica. Caiu. Quantas vezes eu estava me reunindo com o Ricardo, pegando mentoria com ele, e a imagem que eu via era essa: olha, a velocidade sua da internet é 0. Então as coisas não se processavam. Velocidade, né, de internet instável, os recursos físicos, né? Eu tinha um netbook na época. E aí, como é que dá conta? Né? Diminuiu o cargo horário, diminuiu o salário, como é que, né, aumentou o dólar, o preço da máquina está lá em cima. E aí você é obrigado a começar a encontrar soluções. Uma outra questão foi muito grande, como relacionar a rotina. Ser professor, ser pai, ser marido, ser, é ser humano antes de ser professor. E em muitos momentos, a aula acontecia com essa mocinha aí, que é a minha filha número 6, no colo, participando. Né? E quando chegou o momento de usar as plataformas digitais, as ferramentas, um desconhecimento total. Nunca havia ouvido falar de Zoom, de Google Meet, não sabia do que se tratava. Então, o impacto ele foi muito grande. E muito interessante, porque nesse momento ficou muito clara a necessidade de voltar a estudar, de voltar a buscar conhecimento. Eu não fui sacudido, eu fui arremessado da minha zona de conforto. O ego daquele cara que acreditava que, né, ter conteúdo e ter empatia e ter respeito e ter dialogar bastava, não bastava. E ali a coisa começou a se transformar. Interessante porque os fenômenos eles foram começando a se apresentar para a gente. Né? Foram outros momentos assim que me causaram profundo desconforto. Né? O primeiro deles, quando chegou o dia de dar a primeira aula virtual. Gente, o que foi aquilo? Coração saindo pela garganta, sento, arrumo toda a estrutura, abro a tela, todo mundo conectado, começo a falar do bom dia e silêncio. Não tinha nem foto para dizer que tem alguém ali. Era um nomezinho e olhe, e um silêncio mortal. E naquele dia eu dava 6 tempos de aula, 2 tempos em cada turma, de terceira série. E o que eu tive de retorno foi o silêncio. Talvez esse silêncio tenha acontecido porque não bastava você trazer, né, novos recursos, novas tecnologias, com a manutenção das velhas metodologias. Ou seja, eu estava usando as ferramentas digitais para ficar falando por 6 horas de maneira ininterrupta. Aí depois eu descobri que existia um tal de, né, Alt-Tab. E depois eu comecei a descobrir que a galera botava a aula para rodar, gravava e assistia depois. Então, eu comecei a me ver numa verdadeira zona do limbo. E aí é nesse momento que começa o processo de transformação. A ideia, né, de deixarmos de ser lagartas e nos transformarmos em borboleta. Durante muito tempo eu tive uma resistência enorme aos convites que o Ricardo me fazia, questionando as minhas metodologias, né, com muitas provocações. Eu acreditava de fato que, né, um bom professor era aquele que sabia o conteúdo e fugia. Quantas vezes eu fugi do Ricardo, só que ali não teve jeito. Naquele momento, não teve jeito. E o Ricardo, de uma maneira muito generosa, como um bom mestre, que sabe o momento certo de trazer para junto de si o seu aluno rebelde, me estende a mão. E ali eu começo a minha jornada. E uma das coisas mais marcantes nessa trajetória é que, profundamente apavorado, o Ricardo sempre trazia para mim: pô, vamos jogar, você tem que jogar videogame, vamos entender como é que a coisa se processa. E aí um dia, jogando com o Ricardo, a gente no meio lá de um processo, eu descobri que eu tinha desaprendido de como se jogava.
E aí eu errava, não conseguia executar os comandos, começava a suar frio, ficava com medo de tomar bronca. Pô, o Ricardo é meu amigo há 30 anos. Me sentia uma verdadeira topeira, ele acabava de me explicar, eu não conseguia, esquecia como é que faz, e agora, pelo amor de Deus. E aí, no final do jogo, à medida em que ele, né, ia ali do meu lado o tempo todo, ó, faz assim, volta por aqui, aperta esse botão, lê a ficha tal, olha o que está aqui embaixo, abre o teu inventário. E o tempo todo me dizendo o que fazer. No final dessa sessão de jogo, quando a gente começa a conversar, hoje eu entendo o que nós estávamos fazendo, né? A gente estava executando o tão propalado design thinking, né? A gente estava ali, de fato, o Ricardo estava me promovendo uma experiência onde eu pude me colocar no lugar do aluno. E aí a gente começou a refletir sobre como o aluno se sente na hora que ele está sendo avaliado. Como é que se dá a construção dessa formação? Você tem a avaliação diagnóstica? Há uma avaliação formativa? Há uma avaliação somativa? O feedback é constante? Você está fazendo a tutoria com seus alunos? Há o espaço para o diálogo? Quando é que o aluno vai exercitar aquilo que está sendo, né, jogado para ele de maneira massiva? Na hora do teste, na hora da prova. Só que nesse momento não tem o que fazer porque você não pode intervir. Ali a ficha caiu. Ali eu comecei a repensar, cara, algo precisa mudar. E algo precisa mudar com uma urgência absurda. Eu preciso criar meios, eu preciso aprender a utilizar os instrumentos que são proporcionados pela tecnologia para levar isso para a sala de aula. Porque eu comecei a entender que os alunos participavam. Só que participar é você entrar em uma estrutura que já está estabelecida, ela já está determinada. O sujeito ele não pode opinar, ele não pode apresentar suas ideias, a coisa é ditada de maneira vertical. Então eu precisava criar um espaço que promovesse a interatividade, aumentasse as conexões entre professor, aluno, alunos e alunos, e entre a comunidade, para que a gente pudesse, juntos, através da interação, colaborar para entender o que estava acontecendo. E ali foi o momento em que eu comecei, de fato, a buscar a aprendizagem. Aí, faz curso de edição de vídeo, faz curso de edição de áudio, vai estudar sobre métodos de aprendizagem, vai conhecer ferramentas digitais, vai fazer o que você tinha que ter feito na faculdade e não fez, vai estudar a taxonomia de Bloom, até que me chega o ensino híbrido. E aí eu fiz por uma plataforma o curso de ensino híbrido e percebi, cara, eu não sei planejar. Eu não faço planejamento. Meu planejamento é o conteúdo e como eu vou passar a ponto. O planejar não acontecia. E ali a coisa começou a se transformar. E ali vem as primeiras mudanças. E ali a estrutura vai mudando. Então, o que estava rolando? O que está acontecendo? O que eles gostam? O que está, né, fluindo? Comecei a jogar. E uma das experiências mais maravilhosas que eu tive e que me ajudam hoje enormemente em sala de aula foi ter encontrado pessoas apaixonadíssimas por jogos, como o Ricardo, o professor Adriano, que trabalha comigo na instituição privada que eu dou aula. E ali a gente começou a jogar RPG, né? Tormenta 20, que é um jogo brasileiro, mundialmente conhecido, né? E o RPG é o jogo onde o sujeito ele vai interpretar papéis. Aquilo que a Daniela estava falando anteriormente, e a ação de cada um vai impactar em diversas consequências para você e para o grupo. Ali você constrói uma identidade. Ali você cria uma rede de conectividade. E aí eu fui descobrindo que há uma imensa rede de jovens e crianças conectados, falando e discutindo e resolvendo problema e, né, errando e voltando a tentar até que conseguem, que o jogo possibilita a resiliência.
Nesse momento, eu começo a pensar em como trazer a realidade dos jogos para mais perto desses alunos, para mais perto, quer dizer, mais perto desses alunos, para mais perto de mim, né? Para mais perto de mim. Como é que eu vou associar isso, que é tão bacana? E aí nasce a ideia, primeiro do Bar Batman, que é essa figura, onde eu trazia minutos filosóficos com esse sujeito, que é o personagem do Bar Batman. No Instagram, no YouTube. E aí eram reflexões, Bar Batman com humor sarcástico, trazendo em 1 minuto uma dica sobre temas importantes para o vestibular com humor. Depois vem a ideia de criar um canal no YouTube. Eu começo a falar a história, trazer elementos da história através da observação dos jogos que a molecada conhecia, falava, então eu vou trazendo essa perspectiva pelo olhar da história. E agora, com o Ricardo, em parceria, a gente traz, né, uma nova dinâmica, que é o Jogando com História, onde o Ricardo joga e eu comento, e a gente interage, a gente brinca, e a gente começa a trazer para mais próximo da realidade do aluno a compreensão de determinados contextos. O desafio que hoje veio, enquanto nós estávamos conversando, é como trazer uma informação que não seja extensa demais, a ponto do aluno, no final, não esquecer. E, diante de todo esse processo, passando por uma série de ferramentas digitais, o Ricardo me apresentou o Class Dojo e, posteriormente, o Classcraft, que é uma ferramenta que traz a possibilidade de utilizarmos a gamificação como uma ferramenta pedagógica. Então, a gente vai usar, né, determinados elementos da estrutura de jogos em situações de não jogos. E aí vem o Classcraft, que é uma ferramenta que me deu a possibilidade, né, de implementar o objeto de estudo do Ricardo, que é a abordagem do sistema de incentivo motivacional, a abordagem do SIM. E, nossa, eu só estou aqui hoje participando com muita gratidão desse momento que para minha vida é ímpar, porque eu disse sim a tudo que o Ricardo foi me trazendo, né? Exatamente porque a cada encontro eu me sentia mais motivado. Então, essa abordagem, ela vai utilizar o Classcraft como uma ferramenta para eu construir o cenário, né? Os jogadores dentro do Classcraft, eles têm a possibilidade de construírem seus avatares, criam sua identidade. A ideia é que a próxima vez que for aplicado, eles possam criar a sua história, a sua narrativa, fazendo com que eles tenham, né, uma proximidade muito maior com o personagem. Né? Essa é uma ideia assim de que o sujeito ele vai se apegando a tudo aquilo que ele constrói. Né? E conforme esses alunos eles vão realizando as tarefas, as quests, as tasks, eles vão passando pelos desafios, eles vão upando, eles vão ganhando recursos para que seu personagem ele vá se transformando, mudando o vestuário, adquirindo novos poderes. E a construção dos desafios passa, então, pela ideia de que eu me tornasse exatamente aquilo que eu deveria ser, coadjuvante. E me tornasse, então, um sujeito que estivesse ali para auxiliá-los no momento em que fosse necessário. Porque eu descobri que não existe aluno médio. E que se não existe aluno médio, como criar um plano de aula para o aluno médio? Fica muito difícil. E aí talvez por isso os resultados não fossem tão satisfatórios e a frustração tão grande e a interação muito menor. Então, os objetivos identificados, eles, no terceiro bimestre, quando eu estou aplicando pela segunda vez, de forma mais organizada, eles partiram, então, de um entendimento. O que eu queria promover nesse aluno? Quais são as competências, as habilidades que eu quero, né, estimular neles? Que eu penso que sejam positivas. Né? A ideia da pesquisa, para que eles pudessem construir um pensamento crítico, pensar o conhecimento como uma obra aberta, que eles tivessem a possibilidade de executar a empatia, de ter acesso, através das ferramentas digitais, a uma imensa rede de informações. Como organizar isso? À medida em que eles vão organizando pelas propostas que são feitas, que eles pudessem avaliar a si próprios e a seus pares, apresentar isso, e aí para cada
aventura, para cada quest, para cada desafio, uma apresentação diferente era imaginada, para que a gente pudesse dar uma experiência diferente para eles, né? E a verificação. Então, o sujeito ele vai o tempo todo se tornar o protagonista do seu processo de aprendizagem. E o professor, o sujeito que está ali para facilitar, para estar intermediando, para estar mentorando, para fazer curadoria. Apesar que, se a gente começar a imaginar que quanto maior for a distribuição de dados, maior será a conectividade, e quanto maior for essa conectividade, maior será a interação. Ou seja, daqui a pouco, a gente começa a perceber a seguinte questão: até que ponto o professor sabe o que é melhor para o aluno aprender? Essa é uma provocação que eu faço constantemente. Até que ponto aquilo que eu identifico que seja importante, de fato é, né? Então, a ideia parte da construção de uma narrativa. Então, eu imaginei uma narrativa que pudesse fazer com que eles pulassem, né, de eras, de tempos. Então, inicialmente, vem esse rapaz aqui, que é o Rurik, que é um viking, o Rurik que foi amaldiçoado, o Rurik que é imortal, o Rurik que pula de mundos em mundos, e ele solicita a presença de bravos aventureiros que queiram embarcar nessa jornada. E o maior prêmio que eles poderiam adquirir seria a única coisa que ninguém pode jamais tirar, que é o conhecimento. Então, eu comecei a entender que para planejar eu tenho que pensar em que tipo de emoção eu quero promover no meu aluno. E mais que isso, à medida em que eles vão se emocionando, eles vão ficar animados, eles vão ficar ansiosos, eles vão ficar assustados, o que eu quero promover? E à medida que essas emoções vão sendo compartilhadas, esse engajamento ele vai vindo como uma consequência, e eles passam a colaborar. Um objetivo comum é traçado para que esse desafio seja levado em grupo. A mecânica, então, ela envolve a ideia da construção dessas regras, como é que a coisa vai se processar, e aí eu utilizei elementos da Base Nacional Comum Curricular para pensar nisso, tá? Eles têm esses avatares, à medida em que eles vão, né, subindo de nível, eles vão ganhando poderes. Então, esses poderes foram pensados na necessidade do aluno. Então, o aluno ele quer lanchar em sala de aula. Pela regra da escola, não pode. Mas se ele está executando as tarefas, ele tem determinado número de cristais, e ele é um caçador, ele tem esse poder quando ele chega em determinado nível. Eu permito. Se ele está cansado e ele é um mago, ele precisa meditar. Então, ele tem 10 minutos para baixar a cabeça. Se ele é se ele é um sacerdote, se ele é um mago e ele precisa, né, tá sempre buscando conhecimento, ele tem 10 minutos para consultar o celular dele durante a aula, sem que o professor intervenha. É interessante porque foi pensado, né, os poderes foram pensados à medida das necessidades que eram ventiladas pelos alunos. Um desses poderes era que o aluno pudesse solicitar, uma vez que ele tem os cristais conquistados pelas atividades que eles vão realizando, a possibilidade de pedir um ponto na prova, um ponto na avaliação formativa, na avaliação global. Isso me possibilitou fazer com que o engajamento se tornasse cada vez maior. Interessante foi que poucos alunos fizeram uso do recurso da nota. Isso foi algo que me chamou muita atenção, né? E o que mais foi positivo foi ter o feedback, a possibilidade de dar o feedback para eles em cada tarefa que era realizada. E aí eu criei um sistema de brasões. Então eles tinham brasão da curiosidade, brasão talante, eram vários brasões, cada um reconhecendo a habilidade que foi desenvolvida pelo trabalho que era entregue. A possibilidade de estimular aquele aluno que não estava engajado. Eu descubro com essa ferramenta, né, através dos componentes de jogos. Então, reparem que no canto direito eu consigo ver qual o level cada um desses avatares, cada um desses alunos está. Então, eu sei quem está participando. E aí eu fiquei apavorado, porque eu descobri que em um universo de 56 alunos, eu tenho 23 que não participam. Informação essa que era desconhecida pelos meus pares. Se conectam, mas não participam, não interagem, não abrem a boca.
Então, como é que está se dando a construção desse processo? Né? Foi muito interessante poder perceber isso. E aí, uma influência muito grande vem, que é a ideia, né? E aí, guardadas as devidas proporções. A influência não quer dizer que haja um espaço apropriado para realização da cultura maker da forma como é apresentada, mas alguns elementos são trazidos. O aluno ele passa a ser o protagonista. Reparem que quem está no tablado, é muito doida essa ideia de tablado, o tablado é dos alunos. Eles vão apresentar o seu conhecimento para os seus pares, eles estão usando o celular em sala de aula, eles estão construindo em equipe. Uma das atividades que foi proposta foi um mapa mental, e isso foi muito legal, porque eu tinha uma parte da turma que estava no presencial e a outra parte que estava no virtual. Eles conseguiram trabalhar juntos, conseguiram interagir, e como eles ficaram animados, como isso foi prazeroso. Interessante também perceber que, à medida em que eles iam conhecendo novas ferramentas e descobrindo as possibilidades de interação, eles passaram a utilizar para outras coisas, além, é claro, da realização das atividades. E aí, um pensamento que me veio é: um aluno que sai do ensino médio aprendendo a colaborar, a interagir, a ter empatia, a vencer desafios, a ser resiliente, como é que esse sujeito vai chegar na faculdade?